Patrícia, você tá aí só olhando pra gente, né? Mas eu Quietinha, posso falar uma coisa? nem se manifesta. Existem traumas que ficam no subconsciente que às vezes a gente nem sabe. Também Isso acho. cria alguns bloqueios. Olha, garoto, você vai daqui a pouco, eu vou dar a minha cadeira pra você falar um pouco sobre isso. Você quer? Aceito. Conta pra mim, Patrícia, o que você tá observando a gente, como é que foi pra você sentir, como é que você sentiu essa vontade de trazê-las aqui? Como é que foi isso? Conta pra gente. Gisele, eu não sei te explicar. Sabe por quê? Eu já falei, acho que com Jaqueline, não sei se eu falei com você, algumas vezes que a gente já esteve juntas, e com Camila. Eu não conhecia Esse mundo. esse mundo do autismo. Talvez conhecia não sabendo que era autismo, porque eu já tive primos, parentes, isso já assim, quando eu era bem pequena, né? E as pessoas falavam que as crianças tinham um probleminha e que os adultos também tinham probleminhas. E na minha época tinha muito o manicômio, que eu não sei se vocês já ouviram falar dos manicômios, que eram colocados os cis-frágeis, os autistas, velhos, crianças, novos, adultos, eram. E a gente entendia isso como uma doideira, era maluco, né? Era como se horrível fosse, falar tipo assim. um problema, né? Algo os 100% mais antigos negativo. falavam assim, não, fulano tem um probleminha, por isso que ele tá lá. Vai passar um tempo lá na casa de repouso, ou às vezes falava mesmo que as pessoas se internavam no manicômio porque não tinha essa acessibilidade que a gente tem hoje. Por incrível que pareça, por mais ainda atrasado que a gente esteja, mas agora, se há o falar do autismo, o X-Frase eu conheci durante o processo todo de organização do Respectro. Eu nem sei como, porque Jaqueline chegou no meu WhatsApp falando. Eu até falei com ela, tu me desculpa, mas eu achei que, sei lá, poderia ser alguém com uma maldade. Porque, assim, sempre tem as pessoas que pegam você, que nem eu sou uma pessoa assim, eu não tenho ninguém, minhas filhas não são atípicas, eu não sou mãe atípica. Então, eu pensei logo assim, gente, será que é verdade? Depois até me retratei com ela. Foi muito engraçado que eu mandei de um convite. Porque eu já tinha feito a inscrição e tinha um convite para uma outra pessoa da associação. E era eu que organizava essa parte Aí toda. eu mandei para ela, oi, tudo bem, querida Du? Aí ela, qual empresa que é? Aí eu falei, da Associação X Frágil. Aí eu vi que ela tava fazendo o mesmo. Eu falei, ela tá desconfiando. Eu falei, vou mandar o Instagram da associação pra ela ver que é real. Quando eu mandei, ela virou uma apoiadora, que ela se encantou com o X Frágil. É porque eu fui na hora, mesmo na hora que ela tava falando comigo, eu tava, óbvio, eu tinha que dar atenção. Ela ficou partilhando. Aí minha filha falou assim, mãe, que tanto tu tá nesse celular? Eu falei, peraí que eu tô resolvendo um negócio aqui. Calma, não me desconcentra não. Aí fui no Instagram, e aí a gente foi. Que X é esse, né? Aí eu fiquei assim... Eu falei, pronto, porque eu não conhecia, era mais alguma coisa que eu não conhecia na minha vida. E aí, assim, a gente só vai aprendendo quando realmente a gente se aproxima das pessoas. Quando eu me aproximei de você, quando eu me aproximei, Camila é vizinha ali, né? E todo mundo falava assim, ela tem as crianças. Não falava que era autista não, tá, Camila? Também não me importa. Aí sabe quando você fica assim, meio assim, mas como assim? E aí a gente foi se achegando como vizinhas, assim. A gente tem cachorro, então os cachorros foram vacinados. Aí a gente começou ali, naquele meio fazer ali, ali. da campanha da vacina antirrábica que passou na rua. A gente começou a ter um fio de vizinhança, vamos botar assim. Aí os filhos dela iam pro ponto, eu também ia, a gente ali começou a bater papo. Aí que eu fui vendo que não era nada daquilo que o povo falava, mas eu também não me importava com aquilo. Não tá me entendendo assim? Eu não me importava com o que as pessoas falavam. Tem gente que fala demais. Tanto é que quando eu falei com Camila assim, Camila, toma meu WhatsApp, porque eu costumo fazer festa, que é aí que eu fui descobrir que ela foi falando que o filho dela era uma criança atípica, e até então também ela não sabia que a menina era, né? Não tinha um laudo ainda. Eu sempre fui assim, a boa vizinhança. Por mais que eu não conheça a pessoa, olha, eu costumo fazer umas festinhas, falei com ela, se incomodar teu filho. Mas eu não sabia a proporção que era autismo, não, sabe? Eu só queria me importar em não incomodar ela. E não incomodar o Ademir, não incomodar. Teve uma vez que eu fiz um ano novo, eu fui pega de surpresa também. O meu genro foi e levou fogos. Eu falei, gente, não era pra soltar. Quando eu vi, ele já tinha soltado. E eu falei assim, eu não quero mais isso.
E aí eu falei com Camila, e me retratei com ela e tudo, mas assim, o meu incomodar, eu tenho muito cachorro, ela também tem, mas por a minha casa ser mais alta do que a dela, que eu vejo o quintal dela lá, eu sou uma olheira do lugar, né? Eu falo que eu sou olheira, eu vejo tudo ali em cima. Eu falei, Camila, se eu te incomodar, tu manda um zap pra mim, tu me liga, tu pode vir aqui, Patrícia, diminui um pouco aí. A Ademir tá incomodado. Graças a Deus eu tive isso. Graças a Mas Deus. assim, foi o meu automático. E aí ela veio depois, ano passado, falando comigo que eu tive uma empatia, né, Camila? Foi. Sabe quando você faz as coisas que você não sabe que você é assim? Eu sempre fui assim. Eu chegava num lugar, eu falava assim, gente, eu tenho um cachorro, mas se o cachorro estiver incomodando, eu vou tentar domesticar da mesma maneira, porque tem gente que não gosta de latir, tem gente que não gosta de cachorro. Mas eu sempre chegava nos lugares que eu morei, já tive 4 casas próprias e sempre foi assim. O meu jeito, meu marido, a gente sempre foi assim. A gente limpa a nossa frente, limpa a frente do outro, a gente se oferece, sabe? Mas, assim, quando eu fui morar ali no Vale Feliz, essa foi uma situação muito diferente de todos os vizinhos que eu já tive. É. E assim, eu falei com ela que eu fiquei muito encantada com isso, porque todos os vizinhos sabem, né? Eu nunca, em momento algum, escondi que o meu filho era autista, né? Eu nunca tive vergonha do diagnóstico do meu filho. Pelo contrário, eu não tenho motivo algum para esconder isso. Eu me orgulho dos meus filhos exatamente do jeito que eles são. E eu não tenho motivo algum para esconder isso. Então todo mundo sabe. Nunca ninguém se importou tanto quanto a Patrícia. Ela teve, assim, uma empatia tão grande. E eu fiquei tão encantada com isso. Eu achei um respeito tão grande. Que a primeira coisa que ela falou comigo, olha, eu gosto de fazer festa. E faz mesmo. É a mais festeira da rua. É carnaval, a gente faz carnaval em casa. É direto. Festa junina a gente faz também. É direto. Aí ela menina. pegou e falou, se estiver incomodando, você me avisa. Mas não, dá-lhe 10 horas, ela mesmo já vai, eu não preciso falar nada. Ela já abaixa, porque realmente, como a casa dela é mais alta que a minha, o som ele desce. Então, fica alto lá em casa. Mas dá 10 horas, ela vai, abaixa. Nunca me incomodou. Ademir, Né? como você se sente ouvindo a sua mãe falar que ela se orgulha de você e da sua irmã? Não sei. Como você se sente? Ah, eu me sinto bem. Sabia que era bem. Mas eu me sinto bem quando ela tá melhor. Você se sente bem quando ela tá bem? Sim. E se ela te falar que ela fica bem quando você tá bem? Não sei. Isso é real. Ué, mas você sempre se expressa tão bem. Toda mãe se sente bem quando os filhos estão bem. Sim. Mas, assim, a minha pergunta é, quando eu te perguntei que ela estava ali elogiando você, sua irmã, que tem orgulho de vocês. Ah, eu tenho muito orgulho da minha mãe. Também, né? Ai, que lindo. E você, mãe, como você se sente? Eu falo que, sim, meus filhos são os presentes de Deus na minha vida. Eu tinha muita dificuldade para engravidar. O primeiro médico que eu fui falou que eu não poderia engravidar. Vou pegar Inclusive, a eu tenho uma síndrome do X tatuagem frágil, a também. pré-mutação. Ou as mulheres engravidam muito, com facilidade, ou tem problema para engravidar. Eu, no caso, eu tive problema Então, para engravidar. eu tinha uma deficiência no útero. Tinha porque eu não tenho mais o útero, né? A gente já teve que tirar ele também. Eu peguei ela assim, porque é tanta coisa que vai se encaixando ali. Então, eu tinha, assim, o meu útero, ele era raríssimo. Eu tinha, assim, o meu útero era septado Sei como é que é. e de lado. Então, assim, o médico disse que, mediante a isso, seria muito raro engravidar. O primeiro médico disse que eu não engravidaria. O segundo disse que seria raro engravidar e segurar uma gestação. Então, o Ademir, ele nasceu aos 6 meses de gestação. Ele nasceu morto. Ele foi reanimado na sala de parto, né? Eu fiquei com ele 42 dias no hospital. Graças a Deus foi pouco tempo. Ele nasceu grandão mesmo, tendo nascido assim. Eu havia perdido meu pai para um acidente. E isso causou mais ainda parto prematuro, porque foi um acidente. Meu pai, ele era a minha vida, né? Então, assim, eu era muito, mas muito apegada a ele. E então foi um choque do acidente, fissurou a minha placenta, parou de passar os nutrientes, né, pro Ademir. Inclusive, Ademir era o nome do meu pai. Foi uma homenagem que a gente fez a ele. Então, assim, o meu filho ter nascido, ter sobrevivido, né? E hoje, o médico deu a ele 24 horas de vida. Se chegasse a 24 horas. Então, meu filho hoje está com 24 anos. O médico disse que ele talvez não andasse, não enxergasse, não falasse,
Então, ele poderia ter sequelas muito maiores. Meu filho hoje anda, fala, é educadíssimo. Inclusive, muita gente elogia a minha educação. Muita gente elogia a educação do meu filho. Aonde eu passo, graças a Deus, só tenho elogios para os meus filhos. Quando eu descobri o câncer, foi um câncer de mama. Eu perdi as 2 mamas em 5 anos já. Eu já passei nesse período por 25 radioterapias, 16 quimioterapias. Fiquei careca, fiquei gordona, enchei muito. Passei por 9 cirurgias. Perdi as 2 mamas, fiz a reconstrução. 9 é muito, hein? 9 é muito. Era de 6 em 6 meses e algumas foram de 3 em 3 meses. Então foi assim, um tratamento muito punk. As quimioterapias que as pessoas fazem a cada 21 dias, eu tinha que fazer a cada 14. E a que as pessoas fazem a cada 14, eu fazia a cada 7. Porque o câncer estava Evoluindo. em estado avançado. É uma história meio longa, né? Mas assim, para encurtar. Em uma das cirurgias, o Ademir ficou na casa de uma amiga minha, da Renata. Aí a Bia fazia pulseirinhas de macramê e ele queria aprender. Aí ela passou a mensagem para mim, eu dentro do hospital. Ela, tia, o Ademir quer aprender. Posso ensinar ele? Você acha que ele vai aprender? Aí eu, claro que pode, meu amor. E ele vai aprender sim, porque o Ademir, ele é muito inteligente. Aí ela pegou e falou, então tá bom, então eu vou ensinar aqui pra ele, tá? Aí eu, tá bom, meu amor, eu te agradeço. Ela foi, ensinou os pontinhos básicos pra ele. Ele pegou na mesma hora. Já fez ali. E ele se interessou muito no macramê. E ele começou a ver também, ver os vídeos na internet. Dali ele já foi fazendo outros pontos. Aí, o meu esposo foi no armarinho da ponte, eu falei com ele, amor, eu tô com dreno na mama, dreno nas costas, dreno na axila, cheio de totó, que eu botava o nome de totó nos meus drenos. Era totó, tetinha e tufão. Eram 3 drenos. Eu cheio de totó aqui, vai lá, compra linha pra ele interter, porque eu não tenho como ficar no quintal vigiando ele, né? E ele não para. Então, você compra linha pra ele interter fazendo isso aí. Aí, o que eu fiz? Comecei a oferecer pros vizinhos comprarem, depois que ficou aquele monte de pulseira em casa, pronto. Eu falei, e agora? Vou oferecer pros vizinhos comprarem. Porque aí eu pego o dinheirinho disso aqui e compro novamente material para ele fazer mais. Daí ele conheceu o dono do Armarinho da Ponte, gente boíssima. E aí lá tem o professor, lá eles dão aula. E aí eles ofereceram pro Ademir fazer o curso lá. Ele já faz bolsa, já faz árvore da vida, já faz suporte de planta. De uma pulseira que ele aprendeu num momento delicado da nossa vida, que eu precisava simplesmente ficar de repouso e ele se interter com alguma coisa, ele desenvolveu uma profissão, porque ele hoje é artesão. Então ele desenvolveu uma coisa que traz um retorno para ele. E é uma terapia, porque aí ele hoje, a terapia ocupacional dele, ele não faz mais. Ele vai pro curso dele de macramê, que lá hoje é a terapia dele. Lá ele fez amizades, porque todo mundo adora ele, ele virou o mascote do curso. Ele conversa com todo mundo. Os nossos filhos são aceitos. Sim, ele lá, ele é totalmente aceito, ninguém faz discriminação nenhuma com ele. Sim, diferente da escola. Aí, vamos falar agora uma coisa sobre isso, rapidinho. Amigo, a escola precisa nascer de novo, né? Eu Pra acho poder... que não tem mais jeito. Você acha que não tem mais jeito a escola? Não. Fui dar palestra para os professores de uma escola particular aqui na cidade. E eu fui bem sincera. Falei, olha, eu vou falar uma coisa agora bem dura. Enfim, eu falei, olha, as famílias as atípicas, elas são absolutamente, não é contra a escola, mas as crianças, a maioria das crianças atípicas, independente do que elas sejam, elas se sentem muito mais mal do que bem dentro da escola. Sim, isso é por causa do Muito mais preconceito. mal do que bem. Mesmo que a escola fale que está fazendo inclusão e que receba, que faça, aconteça, que conscientize os outros, sempre vai ter um abençoado que vai fazer um bullying e que vai marcar aquela vida para sempre, Sim. ao ponto da pessoa não sentir mais vontade de voltar. Ah, mas aí é super proteção, isso daí, mas aí a vida vai fazer a mesma coisa. Realmente, na escola é um treinamento para o que a gente vai ter na vida, de fato. Sim. Mas às vezes
única experiência negativa numa escola é responsável por aquela pessoa não se interessar mais. E o autista e os frágeis marca muito eles. Fica muito na memória. A Lei Brasileira de Inclusão, quando a gente lê ela é linda. Mas ela, na prática, os professores não estão preparados, os pais sofrem. E quem mais sofre? Eles. São as pessoas que são excluídas, que são humilhadas. Às vezes, eu não gosto de falar isso, mas teve casos de agressão física também. Não vou entrar em detalhes. Qual é a sua idade agora? 24. Então, você estudou até que idade? Só até quando era obrigatório. A sorte é que eu tive um afastamento médico muito longo, então eu consegui evitar bastante. Mas mesmo não conseguindo evitar para sempre, foi bem melhor, porque na escola eu não aprendi nada que presta. Eu consegui manter ele afastado da escola por 3 anos, com o É. laudo médico. Sim. Não é de cortar o coração de escutar isso. Ademir, deixa eu te fazer uma pergunta. Hum. Da escola ainda, que você falou pra mim, falou aí com a gente, que não tem mais solução. Mas você, né, é assim, pra você, se você fosse fazer uma escola hoje, vamos botar assim, como é que seria pra você a sua escola ideal pra vocês? Ah, seria muito difícil. Você acha? Acho que eu nem conseguiria fazer uma escola dos sonhos. Mas assim, qual é a tua ideia se fosse fazer? O que você queria numa escola assim Então, pra vocês? eu não ia querer preconceito. Eu ia querer inclusão. Eu também botaria... Eu não botaria um barulho muito alto. No sinal da escola, né? É. Eu também teria que ter muita conscientização com os pais, dos alunos e tal. Ou mesmo, por exemplo, se não tiver como ver o que aquele aluno tem para não prejudicar o outro, uma escola seria um professor para cada aluno. Porque hoje em dia o preconceito está muito alto. Mas sempre foi. Mas isso, pra mim, é o que fez eu desistir da escola. E sobre o preconceito, agora a gente vai falar assim. Você acha que você, na sociedade, sem ser a escola, quando você vai em algum lugar, você ainda sente de algumas pessoas que te olham de maneira diferente, não se aproximam de você? O que você sente quando você sai com a tua mãe? Um simples passeio, você sente alguém ainda te olhando assim meio estranho, ou fala alguma coisa, te pergunta alguma coisa que não te agrada? Você ainda sente isso ainda? Porque agora você já tá com 24 anos, né? Sim. Você sabe se expressar muito bem, mas o que você sente quando você tá num lugar que você percebe que a pessoa não tá sendo legal com você? Eu me sinto mal, mas o pior são as provocações e agressões físicas. Tirando isso, não. Você não se incomoda. Você Não se me incomodo. Eles estão perdendo, né? Sim. Inclusive, uma coisa que eu queria era ter uma namorada, mas pra mim arranjar seria muito difícil. Mas você vai arranjar uma namorada. Vai. É só questão de tempo. Você sai, Não, vai no cinema. não. Só fico em casa. Lá no Rio tem um projeto de discoteca deles. Ali eles vão, aí se entrosam, se conhecem. Tem que trazer pra cá esse projeto. É, Aí, ó, aqui não Gisele. Eu vou trazer umas ideias de uns projetos Vamos se colocar na Casa você Vida. aceitar. Isso. Que eu tô com um filho de 17 anos, também sinto essa preocupação, também quer namorar. Topa? Você gosta de dançar? Eu não sou muito bom dançando, não. Prefiro música, escutar música. Só que eu escuto... Mas uma música baixa, nada Exatamente, de barulho, aquele ambiente bem confortável. Sim. Basicamente, eu escuto rock no volume 1. Mas é bom, né, a gente escutar deles, né? Então, eu consegui aprender um pouco para ter mais um pouco de noção. Foi que minha mãe, ela me botou na sala de curso e só eu e a professora. Aí teve professora que foi em casa e tal. Nisso eu aprendi mais um pouco. Óbvio que eu não sou totalmente alfabetizado, mas eu tenho uma noção melhor do que antes. A mamãe chamou uma professora particular para você Sim. ir em casa, te dar aula em casa. E isso foi que eu evoluí mais. E quando você estava dentro da sala de aula com todo mundo, você conseguia prestar atenção no que a professora falava, porque todo mundo fica conversando? Como é que era o seu desempenho? Algumas coisas eu até conseguia, mas era pior pra mim. Você fazia mais esforço? O esforço que eu fazia era mais questão, por exemplo, vamos supor, você tá fazendo uma tarefa, só que, vamos supor que você chega dia de prova, você ainda não domina bem a leitura escrita. A prova oral, pra mim, foi melhor do que, por exemplo, eu tenho mais dificuldade em botar o que eu sinto no papel, botar alguma informação no papel, pra mim é mais difícil do que, vamos supor, você escutar e você prestar atenção, porque eu sempre prestei.
Então você prefere que as pessoas perguntem pra você de forma oral? Sim. E que o aprendizado seja de forma oral também. E a prática também, né? Você prefere teoria ou você prefere na prática? Prática, prática. Eu prefiro muito mais a prática. Sim. Eu tenho muita dificuldade com a parte teórica. Eu também. Ai, como eu me sinto bem ouvindo pessoas. É bom que a gente pensa assim, não existe só eu, né? Quando eu vi você falando no Respect, assim, sabe quando você se encontra? Você falando que você já é uma mulher adulta e você falando, eu não consigo, olha, eu tô nervosa, e você apertava as pessoas. Você mostrando isso é muito importante. O ser humano, ele se esconde muito. Sim. E se as pessoas começassem a se mostrar o que ela realmente é, eu acho que seria um mundo mais fácil. Sim. Você não acha? Ai, só a gente concorda. Não é tão simples. Porque eu sempre recebi prejuízos de me mostrar do que benefícios, né? Então, eu faço terapia há um tempo, várias terapias diferentes. E o que eu preciso aprender nas terapias é justamente o contrário, acredite se quiser. Eu sou educada, não só na terapia, mas pela minha mãe desde sempre, pelo meu marido desde sempre. Tentam me ajudar a me conter, porque Dá um freio. eu contida, eu sou uma pessoa melhor, socialmente falando. O remédio também me dá uma segurada. Então, teve uma pessoa que me perguntou assim... Você se sente melhor com remédio ou sem remédio? Você se sente mais feliz com remédio ou sem remédio? Eu falei, olha, é relativo. Eu me sinto muito mais feliz sem remédio, onde eu tô totalmente com o pé no acelerador, pouca experiência com o pé no freio, né? Ou ao contrário, me freio muito e nada para outras. E me sinto melhor quando estou medicada e praticando os ensinamentos que as pessoas falam. Porque a sensação é que eu sou mais aceita, que eu sou mais bem-vinda. Mas, Gisele, não tem como a gente agradar todo mundo. Sim. Não tem como, assim, Pior aqui... que eu sei. E quando Pior que você eu sei. falou ali, me marcou muito, porque eu vi que veio da tua alma. Sim. Não foi um teatro que você fez ali. A gente via que saía da tua Qual alma. parte me explica? De ser inocente, de achar que todo mundo é amigo. A gente é assim. Eu penso assim, até que me prove ao contrário, todos vocês aqui são legais. Isso, eu sou assim. Isso também concordo. Agora, Eu penso assim também. as pessoas têm que ter um filtro. Não é todo mundo que é tua amiga. Meu marido fala isso pra mim. Não é assim. Meu marido também. E dói quando a gente quebra a cara. E eu vi aquela frase que eu não gosto de escutar. Bem que eu te avisei. Mas eu vou fazer o quê? É o meu jeito de ser. A gente, assim, a gente não tem filtro, a gente é inocente. Por a gente ser assim, com esse coração, aparece muita gente oportunista ao nosso lado. A gente vai fazer o quê? A gente vai se isolar, a gente vai deixar de ser o que a gente é. Eu, se fosse você, não colocava o freio. Tá? Porque você vai puxar pra perto de você pessoas igual a você. Eu tô aqui hoje por você ser assim. Não foi isso, Patrícia? É mentira minha? Não falei. O que eu falei pra você? Por que eu vou? A gente conversou antes, né, do podcast. Até porque a gente tinha que ter uma reunião antes, porque lá no Respecto não deu para eu conhecer Jaqueline. E aí eu falei, não, vamos bater um papo para eu te explicar. E eu falei assim, eu não sei como que é um podcast, mas vamos nós tudo, entendeu? Eu vou aprender com vocês. Eu aprendo muito com vocês, né? E aí por isso que eu fico quietinha, eu sou professora de ensino fundamental. E professora, você sabe que fico observando muito, né? Então, assim... Eu olhando vocês 4 praticamente aqui na minha frente, assim, é tudo muito novo, apesar do que eu já sei da história de Camila, de Jaqueline, da sua história. Eu já tive com vocês antes de estar aqui no podcast. Mas tudo que vocês estão falando e mais um pouco, para mim, continua sendo novo, eu continuo aprendendo. Por isso que eu tô aqui hoje. Você quer contar como foi o seu contato com a Casa Vida, comigo, com a Eveline? Você quer contar? Porque é tão bonito quando você fala, é muito bonito. Primeira vez eu chorei. Foi mesmo. E foi uma choração. Foi todo mundo chorando. Eu me contive porque já tava Cida chorando, que Cida tá grávida, né? Tá quase ganhando neném. Essa aqui chorando, chegou a Eveline contando também. Eu falei, eu não vou chorar. Eu vou ficar... Eu tive que
né? Como que foi conhecer a Casa Vida? Eu fui no Google e joguei lá casas que lidam com autismo. A primeira casa que foi Casa Vida. Aí fui no Instagram, mandei uma mensagem no Instagram, aí mandaram uma mensagem pro WhatsApp e tal, e ali comecei. Eu queria falar com a Gisele, quem me falou de você foi o Marcos, na verdade. Porque eu falei assim, professor, tem a Casa Vida. Eu fiquei com esse negócio de Casa Vida, que eu tinha que ser a primeira a visitar lá. E aí ele falou assim, não, a Gisele é super de boa, que não sei o quê, que não sei o quê. E eu assim, pensando assim, pô, essa Gisele, não sei não. Eu assim, igual com a Jaqueline. Porque, diferente de vocês, eu tenho um pé atrás. Uma assim, peneira. com o jeito da pessoa me tratar. Porque uma coisa é você tratar o preconceito de uma pessoa atípica, outra coisa é você tratar uma pessoa, por exemplo, no meu caso, eu sou assim por quê? Porque eu sofro muito preconceito racial e social. Então, as duas coisas na minha vida são sempre ligadas. Presentes. Então, quando eu olhei Casa e Vida que eu fui, eu falei assim, gente, eu não vou conseguir ir lá, não. Será que ela vai me receber bem? E já comecei assim. Aí eu cheguei, olhei assim, fomos eu e Cida falou assim, nossa, já gostei daqui. Eu falei, eu também. Aí veio Gisele, eu falei assim, acho que aquela ali que é Gisele. Gisele já veio assim, gente, ó, em mim. Sabe, foi uma coisa assim que eu não esperava dela. Porque eu não conheci, eu sempre me defendo por essa situação. Eu falei assim, pô, quem é essa mulher que quer falar comigo de um respeito? Eu não conhecia Gisele, nem Gisele me conhecia. Então, eu fiquei numa autodefesa mesmo. Tem algumas coisas assim, que eu chego em lugares, no comércio. Às vezes eu posso chegar no comércio e as pessoas não vão lá perguntar o que querem. Então, quando eu fui para Casa Vida, eu fui nessa intenção assim, pô, ela vai falar meia hora comigo, e eu passei uma tarde lá. Ela vai falar meia hora comigo, vai falar que não interessa o respeito para ela. Mas aí a Cida foi comigo, né? Aí eu falei, Cida, tu começa a falar, porque aí Cida começou a falar, e veio Eveline contando da história, e eu e Cida saímos de lá, assim, parecia que a gente não estava nem interessado, parecia que abriu um portal, que eu e Cida estava leve. Cida falou assim, nossa, tu viu a experiência de vida? Eu falei, Cida, cala a boca. Fala nada comigo agora não, que parecia que eu tinha tomado um remédio, de tanta experiência de vida que ela e que Eveline contaram, que eu falei assim, gente, o que a gente às vezes passa não é nada. A gente sai leve, igual quando eu vou na tua casa, parece que eu me transporto ali dentro do teu quintal. É outra coisa, sabe? Aí eu saio dali leve. Quando você foi lá em casa, eu falei, Lele, eu tô com visita aqui. Tu lembra que ele me ligou? Eu tô com visita aqui. Quem é que tá aí? Eu falei, Camila, depois eu te conto. Aí ele, Camila teve aqui? Eu falei, claro, Camila veio aqui, a gente bateu um papo e tal. Aí eu falei com o Stefano, sabe quem teve aqui? Camila. Oi, mãe, Camila veio aqui em casa? Olha isso. Gente, mas Camila não é nenhum monstro, não. Tipo assim, acha que, né, que a gente não tem esse contato. Não, porque tu sempre vai lá na casa dela, mas ela veio aqui, eu falei, veio aqui. Nessa bagunça, nessa poeira, eu falei, veio, bateu um papo. Só fiz um cafezinho, porque ela veio muito em cima da hora, mas eu já falei com ela que vou marcar para ela fazer um lanchinho, levar o Ademir lá com mais calma, porque aquele dia tava bem bagunçado mesmo. Mas Deixa eu assim, explicar, é porque eu não vou na casa de ninguém, entendeu? A minha vida é tão corrida, é terapia do Ademir, é curso do Ademir, é a vida minha, é a vida do Ademir. Eu vivo em função do Ademir. Então, eu me dou bem com os vizinhos tudo. Qualquer um que gritar socorro, eu tô lá na porta para ajudar. Mas ir visitar, eu não vou na casa de vizinho nenhum. Eu tô sempre dentro da minha casa ali, no meu quintalzinho, ou em função do Ademir e da Luara, entendeu? Que eu levo ela pro ponto pra ela ir pra faculdade, ou então levo na faculdade, busco na faculdade. É sempre essa correria. Agora não, agora eu tirei 2 vezes na semana, 1 hora da segunda e da quarta pra eu ir pra academia, porque o médico me obrigou. Desculpa, Paty. não, e assim, aí fui pra Casa Vida, nessa desconfiança boba, tola, mas a gente é ser humano, né? Sim. Eu sou nesse jeito. Eu fico meio com o pé atrás. E aí, quando eu cheguei lá, que teve acolhimento. Eu nem sei explicar o que foi, sabe? Eu só sei que quando eu saí de lá, eu e Cida, a gente estava leve. Falei, parece que a gente fez uma terapia. A gente pisava no chão. Eu falava, você tá com uma sensação de leveza? Ela falou assim, tô. Eu falei assim, acho que porque foi muito acolhimento que a gente teve. A gente aprendeu ali com vocês. E assim, é muito difícil eu falar isso.
Mas quando a gente chega na casa de uma pessoa, aí a pessoa te trata de qualquer maneira, só porque te conhece há muito tempo, eu jamais faço isso quando vai alguém lá em casa. Tenho nada pra oferecer, mas faço um cafezinho, eu sento na mesa, eu levo pra cozinha, que a cozinha ali é um lugar mais, eu acho que é mais aconchegante e tal. Aí eu fiquei assim super contente quando eu recebi o Ademir. Né? Eles, em 8 anos que a gente é vizinho ali, que eu tô morando ali, Camila foi 2 vezes, o Ademir também. Que eu tenho 6 cachorrinhos Yorkshire, sabe? Aí eu fui pra Aí, e essa segunda vez eu falei, não, agora a terceira vez a gente vai sentar, vamos bater um papo, vamos fazer um lanche. É acolhimento, sabe? Sim. Foi a mesma coisa Casa e Vida, foi Jaqueline, no dia que eu fui no shopping, né, que a gente se encontrou ali. Foi uma tarde maravilhosa. Foi. Eu me senti acolhida. Não foi na casa dela? Não foi na casa dela. Mas o olhar dela comigo, a atenção que ela teve comigo, ela parou. Porque eu não sou mãe atípica, eu tô entrando no mundo de vocês. Eu tenho que ter respeito, Sim. né? Não é só eu querer ser acolhida, eu acolher também.